Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre instalações especiais referente a instalações prediais de gás. As instalações prediais de gás, ela é fundamentada pela instrução baseada na NBR 15.526 de 2013, que trata das redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais, tanto para projeto quanto para execução. Então, esta norma ela estabelece os requisitos mínimos exigíveis para o projeto e execução de redes e distribuição interna para os gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais, que não excedam a pressão de operação de 150 kPa ou aí seja 1,53 kg-força por centímetro ao quadrado. Quando falamos em instalações prediais, estamos falando em estruturas e equipamentos destinados a fornecer, a armazenar, a distribuir, processar gases de forma segura e eficiente. Então, os principais gases combustíveis são denominados como GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, o gás natural, que é chamado de GN, né? Então, tipos de instalações de gás, a gente tem a central, né, que é a granel, o transportável e encanado. Quando tratamos de gás natural, é o famoso gás de rua. Em algumas cidades, o gás natural é um combustível fóssil, né? Então, na realidade, o gás natural é um combustível fóssil encontrado em bacias sedimentares, marinhas e terrestres, associados ou não ao petróleo. É composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves, com predominância aí de metano, e permanece em estado gasoso em condições normais, temperatura e pressão ambiente. Já o gás GLP, que é o gás liquefeito petróleo, né, são aqueles que a gente presencia em botijões. Então, o gás liquefeito petróleo, o famoso gás de cozinha, e daí pela sua aplicação mais comum, né? Ele é mais conhecido. Então, é um dos vários produtos derivados do refino do petróleo. Então, sendo aí um combustível de alto poder calorífico. É uma mistura de dois hidrocarbonetos existentes do petróleo, propano, butano, né? Então, com esses gases, eles são inodoros. Esses gases aí que é o propano, butano, eles são inodoros. Então, mais acrescenta-se uma substância para produzir o odor característico do gás de cozinha. Por isso que a gente sente aquele cheiro mais forte, porque é introduzida uma substância para a gente sentir, né? O cheiro que está vazando gás, por exemplo. Então, como medida de segurança para detectar vazamento. Continuando aqui, a gente tem também o gás natural, que é o chamado gás de rua. Então, em algumas cidades, temos que a principal característica desse sistema está no fato de não precisar de botijões ou cilindros para serem armazenados. Então, quando se diz aí o fornecimento do gás é contínuo, quando o condomínio opta por esse sistema, as concessionárias recompensam, né, os condôminos, o condomínio. Então, deve providenciar a colocação das portas nos abrigos e os medidores e reguladores, bem como zelar por esse ambiente. E a outra questão também temos o quê? O gás liquefeito, o petróleo, que ele é destinado através dos botijões. Então, esse sistema ele vai requerer a instalação de cilindros de gás, né? Os cilindros de gás. Então, normalmente, eles são feitos aí no térreo da edificação. E o abastecimento é periódico, feito por caminhões das concessionárias. Em ambos os sistemas, o fornecimento até as unidades será feito por encanamento, que poderá ser instalado de forma embutida ou aparente. Então, esses sistemas também têm a opção de medição individualizada. E aí, quando a gente fala dos sistemas da guarda, a gente viu aqui, né, alguns fatores, que ele pode ser canalizado, que ele pode ser colocado através de cilindros. Então, a gente tem também aqui os recipientes transportáveis, os recipientes estacionários. Quando a gente trata do recipiente transportáveis, estamos falando de recipiente construído de acordo sempre com a norma, com a NBR, né, que é a norma brasileira. Então, 8.460, que pode ser transportado manualmente ou por qualquer outro meio, até 500 litros.
Já os recipientes estacionários é o recipiente fixo com a capacidade superior a 0,25 metros cúbicos. O abastecimento do gás, ele acontece por carro-tanque, com o GLP líquido através de gasodutos. Então, estes reservatórios são conectados e abastecidos com a quantidade necessária, de acordo com a residência, de acordo com o edifício. Então, qual é a vantagem do gás, né? Quais são essas vantagens? Tanto o sistema canalizado quanto através de cilindro, eles apresentam sistemas muito vantajosos e são seguros. Então, mas também pode trazer riscos, né? Podem trazer danos se não instalados de acordo com as normas, se não instalados conforme as especificações técnicas, as recomendações da ABNT. Então, tem a praticidade, tem a segurança, tem o conforto, tem a conservação, tem a sustentabilidade. Então, é um sistema muito eficaz. Essa figura mostra o esquema para a locação de estação do gás natural, né, do gás GLP. Então, quando a gente observa aí as distâncias seguras, né, a gente tem que observar a instalação, ponto de instalação e as distâncias seguras através dos ambientes de acesso de veículos, pedestres, abertura das edificações, sistemas elétricos, sistemas de captação de águas, limite dos lotes. Então, quando a gente verifica também quanto à canalização que transporta o GLP da central até o ponto de consumo, dispõe de vários acessórios, como por exemplo o coletor, o dispositivo de segurança, a válvula de retenção, o regulador de pressão, a válvula de bloqueio, a válvula de excesso de fluxo, os medidores de consumo, registro de corte geral, prumada e local. Quando a gente fala da tubulação de rede de distribuição, ela pode ser interna, né? Ela pode ser aparente, pode ser embutida e enterradas. Quando a gente fala de aparente, ela é imobilizada com elemento de fixação adequado. Já embutida em paredes e muros, e ela pode ser enterradas também. Então, quando a gente fala nessa tubulação aparente, não pode passar por espaços fechados que possibilitem o acúmulo de gás em caso de vazamento ou dificultem a manutenção. A tubulação embutida, ela deve ser instalada sem vazios, sendo envolta com revestimento maciço, podendo atravessar elementos estruturais, como por exemplo lajes, vigas, paredes, seja transversal, seja longitudinal, desde que ela venha sendo utilizada em um tubo-luva. Já a tubulação enterrada, a profundidade da tubulação enterrada, que faz parte da rede de distribuição interna até o medidor do consumidor, deve ser no mínimo aí de 30 centímetros a partir da geratriz superior do tubo em locais não sujeitos a tráfegos de veículos, em zonas ajardinadas sujeitas a escavações. A 50 centímetros a partir da geratriz superior dos tubos em locais sujeitos a tráfego de veículos. E a canalização do GLP, ela não deve passar por locais sem ventilação, tais como tetos falsos ou forros, pisos falsos ou outros compartimentos que impossibilitem ou que possibilitem, melhor dizendo, o acúmulo de gás em caso de vazamentos, acarretando aí dessa forma os riscos de explosão. Então, nos casos em que algumas dessas condições seja inevitável, as tubulações deverão ser envolvidas por dutos e tubos-luvas. Aqui temos um modelo de medição centralizada. Este modelo apresenta menor custo de instalação, menos material, né, como vantagem. E já a desvantagem, o rateio do GLP por todos os moradores, né, do edifício. Essa representação aí mostra a medição centralizada com a medição individual. Então, a vantagem desse sistema paga-se apenas o consumido e já a desvantagem apresenta o quê? Maior custo de instalação, maior uso de material, a necessidade de espaço físico em shafts e para a edícula de medidores. Então, tudo isso aí é baseado na NBR 13.932 de 97.
Esse modelo já mostra a medição no pavimento, então apresenta a vantagem aí que é pagando apenas o volume consumido, contempla aí uma estrutura simplificada, apresenta uma desvantagem aí com medidores em cada pavimento. Fica esclarecido alguns conceitos para vocês relembrarem. Ramal GLP é o trecho da tubulação que interliga a central de GLP à instalação interna do consumidor. Então, o ramal externo, ele vai ser o trecho de tubulação que interliga a rede geral de distribuição ao registro geral de corte, ou seja, a válvula de passeio, ou o abrigo de regulador de primeiro estágio, quando este existir na realidade. Ramal interno, trecho da tubulação desde o registro geral de corte, válvulas de passeio, até o abrigo de reguladores ou de medidores. A rede é um complexo de dutos interligados de transporte, distribuição e instalação de GL, de propriedade ou explorada por uma empresa de gás natural, incluídas aí instalações de fornecimento de serviços auxiliares, né, e as empresas afins, necessárias para permitir o processo, o acesso aos sistemas de transporte e distribuição. Então, e as redes de distribuição são referentes aí à tubulação de distribuição, estações de controle de pressão, válvulas, equipamentos, operados por uma companhia de gás, para levar o gás desde os pontos de suprimentos ou de fabricação até os medidores dos consumidores. Então, fica aí alguns conceitos e também eu tenho algumas normas relativas, né, as normativas para o gás. Então, as NBRs destinadas às instalações, uso e manutenção da canalização também do gás natural, são baseados na NBR 15.526, NBR 13.523, ABNT NBR 15.923. Então, em geral, aí fica distribuídas de gás, né? Fazem uma vistoria. Então, as distribuidoras, nesse caso, eles vão fazer o quê? Uma vistoria, o teste de instalação, quando o condomínio adota o sistema pela primeira vez.